Clotilde Pignata. Clotilde Pignata Toral.
música para casar e para chorar, hein? E aí, pessoal, tudo certo? Como estão vocês nessa noite de 32 graus? Tudo certo. Eu Tá quase fácil. casei aqui com essas músicas. Pô, casar, bicho? Não, tô tentando trazer um ar de século XVIII, século XVII, século XVIII alemão aqui pra gente ter uma apresentação pra nossa aula hoje, pra entrar no clima. A primeira música foi a melhor. Aleluia. Pois é, porque a gente tá de volta, né? E principalmente porque também vocês já estão com a avaliação do segundo bimestre lá no AVA, para felicidade de todos vocês. Na verdade, eu ainda estou tentando colocar um dos livros aqui, mas tá difícil, viu? Porque tem um limite. Estou tentando colocar no Drive aqui, vou passar para vocês. Como que eu crio uma nova pasta aqui? Acho que nessa aqui, tá? Eu vou por aqui. Vamos ver se vai, porque tá difícil aqui, mas vocês vão ter todo o trabalho para vocês aqui. Acho
que agora vai. Foi. Deixa eu, como que eu compartilho aqui. Compartilhar. Copiar link. Daí a gente já explica esse trabalho. Já lanço aqui para vocês. A gente já explica o trabalho desse bimestre. Vamos ver se deu certo. Deu certo. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos começar a fazer nosso trabalho do segundo bimestre, nossa avaliação aqui do segundo bimestre. As avaliações agora daqui para frente, vocês já foram introduzidos à filosofia, então as avaliações vão ficando um pouco mais trabalhosas, viu? Sempre importante colocar isso agora. Vejam só, coloquei lá no AVA para vocês. Quem está com o AVA aberto aí já pode até observar. A avaliação desse bimestre para vocês já está toda lá. Então, vocês têm exatamente aí 1 mês para fazer, 2 meses para fazer essa avaliação, né? As 3 avaliações do bimestre estão lá no AVA de vocês já, tá no item 19, a avaliação do segundo bimestre. Bom, agora eu vou explicar para vocês e se tiver alguma dúvida, já vão dizendo aí, né? Vai funcionar da seguinte forma, pessoal, ó. São 3 partes do trabalho, 2 valendo 2,5 e 1 valendo 5. Tá? A primeira parte, eu estou pedindo um fichamento descritivo. O que é fichamento descritivo? Você não vai dar a sua opinião, você só vai colocando as partes que o autor está falando, sabe? Bem seco, assim, bem só reprodução ali. Resumo, né, do que o autor está falando. Do capítulo 6 do livro Teoria Pura do Direito do Hans Kelsen, que já está no AVA também para vocês aí, na ordem 20. Esse fichamento vale 2,5. A segunda parte do trabalho é o fichamento descritivo dos capítulos 1 e 2 do livro Teologia Política, do Carl Schmitt. Mesma coisa, um resumo, só descrição. Também já está no AVA aí, valendo 2,5. E, por fim, vocês vão ter que elaborar um texto explicando as diferenças e as fundamentações do que e quem é o Estado de Direito, tanto em Hans Kelsen quanto em Carl Schmitt, a partir dessas leituras. Daí aqui já é um texto de entendimento de vocês e esse vale 5 pontos. Dúvidas? E aí, pessoal, quais são as dúvidas? Prazo de entrega. Dia 30/11. Exatamente daqui a 2 meses. São leituras extensas, são leituras complexas, mas vocês podem ir fazendo pouquinho por pouquinho, porque vocês têm exatamente 2 meses para fazer. E aí, pessoal, quais são as dúvidas? Digam aí. Pessoal, estão aí? Sem dúvidas, professor, tá até claro. Beleza, ótimo. Vamos lá. Não vai ser fácil. Vai ser gostoso. Não vai ser fácil, mas vai ser prazeroso. Imagino. São fragmentos. Antes eu costumava dar para vocês fazerem o livro inteiro. Pense pelo lado positivo. Esse ano fiquei bonzinho com vocês. É só um capítulo do Kelsen e 2 capítulozinhos do Schmitt. Então vai ser bem tranquilo. Bem, então vamos lá. Pessoal, esse bimestre é um dos bimestres mais importantes do curso de Filosofia do Direito, né? Porque a gente vai tratar sobre a formação do direito moderno, né? As teorias
fundadoras do direito moderno. Vão ser formas bem interessantes de análise. Aqui a gente vai ter determinadas leituras que são essenciais, né, para o direito. Basicamente, esse bimestre a gente vai fazer um debate, né? A gente vai analisar qual foi o debate da primeira metade do século XX, que deu origem ao nosso direito como ele é hoje, né? Basicamente, o nosso bimestre se resumirá ao grande debate entre Carl Schmitt e Hans Kelsen, né? Dois dos grandes autores da teoria do direito. Dois autores que, em meio à Segunda Guerra Mundial, fizeram sua fundamentação e sua argumentação jurídico-filosófica sobre quais seriam os fundamentos do Estado de Direito que deveria vigorar naquele momento. Tá? Que momento é esse que a gente está falando, né, pessoal? A gente está falando exatamente da Segunda Guerra Mundial, porque o que foi a Segunda Guerra Mundial, pessoal? O que foi a Segunda Guerra Mundial? Quais são os fundamentos da Segunda Guerra Mundial? Cadê nossos estudiosos de história aqui? Quais foram os fundamentos da Segunda Guerra Mundial? Quem sabe me dizer por que a Segunda Guerra aconteceu? Pergunta fácil, hein? Por que a Segunda Guerra aconteceu, pessoal? Por que vocês estão tão silenciosos hoje, hein? Hoje vocês estão muito parados. O que está acontecendo? Professor, Diga, Renato. aconteceu por causa do expansionismo nazista? É um bom fundamento. Por que mas vejam só. Por que a expansão nazista ou a expansão fascista gerou a guerra, né? Por que a guerra foi causada? Vamos facilitar a pergunta. Quem eram as partes envolvidas na guerra, né? Quem guerreava naquele momento? Quais eram os blocos da Segunda Guerra? O Japão do lado da Alemanha, né? Isso. Não era? Era o Japão. A gente pode colocar como Japão, Alemanha, Espanha, Estados Unidos. Itália, Japão, Itália, é verdade. Itália, Espanha e Portugal. Daí de outro lado, realmente, Estados Unidos. Getúlio Vargas ficou meio em cima do muro, né? Ficou meio em cima do muro, mas até com uma certa... Mais se inclinando para a Alemanha. Para a Itália, né? No caso, né? Uma boa inclinação ao Mussolini ali. E daí também do outro lado tinha os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos e Inglaterra, principalmente, né? O bloco dos Estados Unidos e Inglaterra. E França, mas a França foi atacada, né? Foi invadida. E ainda um terceiro bloco, que é o bloco soviético, né? A União Soviética. A gente tem 3 blocos diferentes. E vejam só que interessante, o que esses blocos são? Esses blocos são blocos ideológicos, de forma de Estado diferente. A Segunda Guerra Mundial é uma guerra ideológica de forma de direito. O fundamento final da guerra é qual é a melhor forma de Estado que se deveria se concentrar. A gente tinha 3 formas de Estado em guerra, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista filosófico. A gente tinha, de um lado, a forma de Estado liberal, da democracia parlamentar liberal, marcadamente ali pela Inglaterra, pela França e também depois pelos Estados Unidos, né? O bloco democrático, o bloco da democracia parlamentar, o bloco liberal, o bloco derivado dos iluministas. De outro lado, a gente tinha o chamado bloco fascista, né? Mas que também pode ser chamado de bloco conservador ou bloco teológico político, né? Ou seja, aqui a gente não tinha um bloco democrático, não, a gente tinha um bloco sobre a base do fundamento jurídico de ditadura, né? Marcadamente ali, principalmente nas suas melhores formas, pelo Francisco Franco, na Espanha, e pelo Benito Mussolini, na Itália,
E claro, também pela estrutura hitlerista, né? Mas a estrutura hitlerista ela é tão específica, mas ela também se coloca nessa faixa e também pelo Salazar em Portugal. E por outro bloco, o terceiro bloco era o bloco marxista, né? Ou o bloco soviético, liderado pela União Soviética, que não é uma coisa só, né? A União Soviética é um englobado, é uma união de soviets, né? Uma união de territórios, né? Que eram centralizados pela Rússia, mas englobavam ali vários outros países, né? Vários outros países do bloco soviético, inclusive com outros países fora do bloco soviético, né? Como Vietnã, Cuba e etc. Então, basicamente, a gente tinha três campos de atuação, jurídico-política de formas de definição de Estado. Né? A gente tinha de um lado a democracia liberal, de outro a gente tinha a teologia política conservadora, né? ou ditadura teológica, ditadura que não se lê como uma palavra pejorativa nesse momento ainda, e do outro a gente vê como o bloco socialista, né? O bloco socialista, o caminho comunista, pela estrutura soviética. Então a guerra basicamente é formada por três linhas ideológicas de formação de Estado. Né? O que a gente tem ali são três linhas ideológicas de formação de Estado. E são justamente essas três linhas ideológicas que a gente vai estudar nesse bimestre. Né? Claro, na verdade a gente vai estudar mais duas. A gente não sei se a gente vai ter tempo nesse quarto bimestre de estudar a linha soviética ou a linha marxista. Né? Geralmente, se não dá tempo, eu acabo deixando-a, porque o grande debate mesmo aconteceu entre os teólogos políticos, né, os conservadores e os liberais. Se der tempo, a gente fala. Né? Mas a gente pode dividir, né? Até vou escrever para vocês aqui. A gente pode dividir essa estrutura em três partes. Né? Ou seja, dos autores que a gente vai definir aqui. Por um lado, o bloco da democracia parlamentar, né? Ou os liberais, que vai ser representado aqui nos nossos estudos pelo maior pensador liberal de todos os tempos, da democracia parlamentar, que é Hans Kelsen. Né? Que é o Hans Kelsen. De outro lado, a gente vai ter o bloco teológico-político, ou conservadores, também chamado ainda de contra-revolucionários, que aqui será demarcado pelo grande e importante autor Carl Schmitt. E, no outro lado ainda, a gente tem o chamado bloco soviético, ou os marxistas, representado pelo Evgeny, né? Pachucanes. Né? Pelo Pachucanes, que é o grande autor aqui desse bloco, que também é um autor soviético, por óbvio. Né? Esses três autores são os autores da nossa estrutura teórica desse bimestre. Né? São esses três autores que vão representar para a gente os blocos teóricos de estudo. Mas, além disso, a gente não pode deixar de investigar seus fundamentos originários. Por isso, antes sempre de entrar em qualquer desses autores, a gente vai escolher um dos fundamentos teóricos, filosóficos desses autores. Né? A gente vai fundamentar da onde vem a estrutura filosófica desses autores. Então, para determinar isso, ao bloco dos liberais, a nossa referência será o filósofo Immanuel Kant. Ao bloco dos conservadores,
a nossa referência será tanto, né, Juan Donoso Cortés quanto Paulo de Tarso. É Bíblia, né? Estrutura bíblica. E, por óbvio, finalmente, no bloco marxista, eu acho que é meio óbvio, né, que o autor é... Opa, esse aqui é com K. Karl Marx. Né? Bom, e aí? O que a gente vai ter que ler? Simples. Nossa primeira parte do bimestre vai ser em cima do bloco liberal. Então, começaremos em Kant, né? Começaremos em Kant com o livro Crítica da Razão Pura. Com a Crítica da Razão Pura. Que é esse livro aqui, ó. Esse livro aqui. Do Kant, a Crítica da Razão Pura. O livro essencial, né? Central do modelo da filosofia do direito. E com Kelsen, nosso livro será o livro mais importante do direito, que todo estudante de direito tem que ler do começo ao fim. Não é possível que vocês não leiam esse livro inteiro. Esse é o livro mais básico de todo o curso de direito. É obrigatória a leitura desse livro completo. Estou dando só um capítulo para vocês lerem, mas vocês não podem nunca sair dessa faculdade. Eu estou já me arrependendo de ter dado um capítulo só. É que o livro é grande, mas é essencial a leitura desse livro. É essencial, é o básico do básico do básico do direito, que é a teoria pura do direito. É a teoria pura do direito. Teoria pura do direito, que é esse livro aqui. Teoria pura do direito, do Hans Kelsen. Essa será nosso primeiro bloco de aula desse bimestre. Certo? Bom, daí nós passaremos para o bloco conservador. E no bloco conservador, nós começaremos, né? Nós começaremos com o Donoso Cortés, né? Num livro chamado... cadê o... Num livro chamado Essência do Catolicismo, Liberalismo e Socialismo. Depois, no Paulo de Tarso, né, a gente vai para a Bíblia, né, na segunda epístola aos Tessalonicenses. Né, daí a gente vai à segunda epístola aos Tessalonicenses. Opa, isso eu acabei de olhar, escrevi errado. Aqui. A gente vai à segunda epístola aos Tessalonicenses. E em Carl Schmitt, né, nossa leitura será sobre o livro chamado Teologia Política. Beleza? Bem. No bloco soviético, a gente vai começar com Karl Marx, né, se der tempo. Né, esse daqui vai ser nosso bloco só se tivermos tempo. Que a gente começará, né, a partir dos manuscritos econômicos filosóficos. Apesar de ser um livro que ainda não estava lançado oficialmente quando o Pachucanes escreveu o dele, mas ele vai nos ajudar muito bem. E
em Pachucanes, o livro será Teoria Geral do Direito e o Marxismo. Bom, aqui vocês têm todas as obras já descritas que vocês podem começar a estudar. Todas essas obras eu passarei no AVA de vocês. Todas essas obras eu passarei no AVA de vocês. Certo? Dúvidas até aqui? Dúvidas até aqui, meus caros? Hoje vocês estão numa animação que vocês estão até me embriagando de animação. Eu não estou conseguindo nem acreditar na animação de vocês hoje. Cabeça quente com as provas ainda, professor. Pô, não terminaram as provas ainda, bicho? Já, pô. Ainda não, ainda foi. Eu nem achei a prova de filosofia do mês passado, já tem outra. Tá só no item 1, nossa. E é preocupante, porque tá aqui, você tem que fazer, tem que entregar, bicho, tem que entregar. Ô, professor, pela primeira aula você já tá assustando, tá bom? Só de eu te dar um toque. Já tá assustando? Todo mundo perdeu até a voz. Graças a Deus que não dá pra perder aula mais, não. Não dá. Não, definitivamente não vai dar. A gente vai ter um caminho longo pela frente, pessoal. Um caminho longo. E daqui pra frente vai assim, é pauleira. Então, sem mais delongas, né, meus caros? A gente já começa. Vamos já começar a nossa matéria, né? Já vamos começar as nossas estruturações aonde a gente combinou. Já vamos no nosso queridíssimo Immanuel Kant. Aqui a gente já vai começar as nossas estruturas teóricas, porque, né, não vejo por que delongar mais isso. Nosso quarto bimestre é muito curto, né? Nosso quarto bimestre é curto, ele não... ele vai ter... ele é bem menor do que os demais. A gente vai ter 2 meses de aula aí, encerrou. Daí vocês já vão pro sexto semestre ano que vem. Bom, hoje o governador de São Paulo falou que vai ter vacina agora em dezembro, né? Alguém tá acreditando nisso? Eu não sei se eu tô. A China, né? Comprou mais de 40 milhões, né? O quê? Você viu? Ele comprou mais de 40 milhões da China. Comprou. Daí vamos ver. Eu não sei se eu acredito muito nessa questão, mas eu espero que sim, né? Porque se em dezembro a gente tiver vacina aí, né? Ano que vem a gente tá de novo em sala de aula. Bom, pessoal, a gente começa então falando de Kant. Vocês já devem ter ouvido falar de Kant, né? Kant é um dos maiores filósofos da história da humanidade, né? Tem muita gente da filosofia que fala que filósofo mesmo no mundo só existe Aristóteles, Sócrates, Platão e Kant. O resto é tudo nota de rodapé. E é um autor que influencia diretamente mesmo, né? Mas tem um livro caindo aqui atrás e pela câmera. Mas ele não vai ficar de pé aqui se eu não colocar um apoio. Ele influencia mais do que diretamente todo o nosso direito moderno atual, que vocês entendem como direito hoje. Tá? A filosofia do Kant ela foi usada na Teoria Pura do Direito, que é o livro que a gente vai analisar. Ela foi utilizada profundamente na elaboração da Teoria Pura do Direito, que já spoiler aqui, né, foi quem ganhou a Segunda Guerra Mundial, né? Foi a Inglaterra, os Estados Unidos, que ganharam a Segunda Guerra Mundial, e foi a democracia liberal que prevaleceu. E o nosso direito hoje, ele é essencialmente positivista keynesiano. Ele é. A gente continua positivista. A teoria pura do direito ainda é a base de todo o nosso direito. Sendo assim, a crítica da razão pura do Kant passa a ser um dos livros mais importantes da filosofia do direito, né?
E eu já digo para vocês, ler Kant é um desafio. Tá? Eu não sei o que é pior, se é ler Hegel ou se é ler Kant. Se vocês estiveram na palestra do Zé lá, né? Eu não sei o que é mais difícil, sinceramente. Né? Mas é bem complicado. Né? É bem complicado. Não é fácil, tá? Ele usa uma linguagem muito difícil. Só que é um desafio que a gente precisa passar. É um desafio necessário. É um desafio bem necessário para a gente. E eu vou tentar fazer o possível aqui para em 2 aulas, 3 aulas no mais tardar, a gente conseguir eu tentar mastigar um pouco melhor a leitura do Kant para vocês. De qualquer forma, eu recomendo a leitura do Kant para vocês, porque afinal vocês são juristas e vocês necessitam ter esse conhecimento, né? O Kant tem praticamente uma trilogia, né, que é a fundamentação da metafísica dos costumes, a crítica da razão pura e a crítica da razão prática. A crítica da razão prática ela não é muito utilizada na teoria do direito. Né? A gente se concentra mais mesmo na fundamentação da metafísica dos costumes e na crítica da razão pura, principalmente na crítica da razão pura, né, nesse livro aqui, que é a versão que eu recomendo que vocês comprem, né, que é a edição da editora Vozes, né? Eu acho que é uma leitura, tem rodapés explicativos, é muito, muito bem cuidada, mas ao mesmo tempo ela não é uma obra nada curta, né? É uma obra bem longa e ela é escrita naquelas folhas de Bíblia, sabe? Aquelas folhas fininhas. É longa, é bem longa, né? Tem 700 páginas. Mas é uma obra extremamente importante, né? E eu vou tentar de algum jeito fazer com que a gente possa entender, dar meu melhor aqui para que a gente possa tentar entender essa disciplina. Bem, primeiro vamos tentar entender quem é Kant, o porquê o que ele está querendo trazer para a gente, qual que é o fundamento do Kant para trazer, o porquê da importância que eu estou falando para vocês. Nossa, tá quentaça a água. Gente, eu não tô aguentando mais esse calor. Não é possível. Vou ter que dar aula lá do quarto. Porque, ó, aqui, ó. Amanhã, máxima de 42 graus. Sexta-feira, máxima de 42 graus. Amanhã, máxima de 41. Aqui, ó. Olha isso, 41, 42. Gente, agora tá... Quanto tá agora? Professor, 29 amanhã graus. vai ser o dia pentecostal. Não é possível. Não é possível. A gente vai ter um troço aqui. Bom. Bem. Pessoal, Kant é um autor que ele está enquadrado ali, né? A obra original em alemão, ela está enquadrada ali em um momento muito especial da história da humanidade. Vai mesmo, Renato. Vai mesmo, porque eu acho que amanhã começa o apocalipse mesmo. Mas enfim, então é melhor a gente aprender Kant antes do mundo acabar, né? Bom, o Kant morre ali em 1804, né? Então é ali em 1790 e pouco, 1780 e pouco, naquele momento ali que a gente começa a ter que ele começa a ter suas obras, né? E qual que é o fundamento dele? É bem interessante, pessoal. Naquele momento, o iluminismo vinha com tudo, né? A gente estudou o iluminismo, né? Ou seja, esse primeiro momento em que a gente sai da medievalidade, da monarquia, etc., e começa a ter uma razão filosófica aqui um pouco mais abrangente, né? Então a filosofia explode, né? A grande estrutura filosófica ela explode, ela se torna o foco da humanidade, né? A humanidade quer se iluminar, a humanidade quer produzir pensamento. E ao mesmo tempo com isso, o pensamento começa a ficar muito relativizado também.
Porque todo mundo começa a fazer filosofia e a filosofia começa a ficar um pouco relativista, começa a ficar extremamente abstrata, sem necessariamente uma relação com a realidade. Isso começa a incomodar um pouco o Kant. Mas, ao mesmo tempo, nessa mesma época em que o iluminismo tem um crescimento filosófico muito grande, a gente também tem um crescimento das ciências naturais. Né? A gente tem um crescimento das ciências naturais. O que quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? A gente começa a ter uma certa relação com física, matemática, um resgate dessas ciências muito grande, até as ciências biológicas. Né? A gente, com o fim do medieval, a ciência começa a se desenvolver muito. E é aí que Immanuel Kant tem contato com um físico, que vocês já devem conhecer bastante, que é Newton. Né? E o que explode a cabeça do Kant? O que deixa o Kant maluco? O Newton chega para a gente e fala que ele pode provar a existência de um átomo. Para a gente hoje parece meio bobo isso, né? Mas, pessoal, em 1700 e tanto, o Newton veio para a gente e falou assim, ó, existe um elemento real, verdadeiro, que pode ser provada a sua existência, só que a gente nunca vai ser capaz de ver. É impossível ver esse elemento. Não dá para ver esse elemento. Não tem como ver esse elemento. Mas eu posso provar matematicamente, ou melhor, eu posso, com um método, provar a existência desse elemento, mesmo que eu nunca o experimente. Vocês conseguem se projetar para esse momento histórico? Vocês conseguem se projetar para esse momento do mundo? E pensar a importância que isso tem? Até então, todo o modelo de pensamento dependia de experiência, dependia de visualização, dependia de fenomenologia. O que é fenomenologia, meus caros? É o estudo do fenômeno. O que é óbvio, né? O que é estudo do fenômeno? Basicamente, você pega um objeto, então a gente pega esse celular, que é um objeto real, né? E daí eu começo a deduzir esse objeto que eu experimento, que eu vejo, ou seja, eu me afasto desse objeto e começo a analisá-lo até eu poder esgotar esse objeto todo por dedução. Eu posso filosofar, ou posso criar hipóteses, eu posso tentar fazer provas científicas a respeito desse objeto. Isso é fenomenologia. É assim que era formada toda a relação daquele momento. Né? A ciência era formada de experiência. Daí vem o Newton e prova, e segundo ele vem e prova, e segundo ele, né, é uma lei, as leis de Newton. Ele prova a existência das coisas, ele prova a existência de um átomo não pela experiência, mas por fórmulas, por uma estrutura matemática, por uma estrutura metodológica. Olha que loucura. Vamos pensar junto. Isso é muito louco. Isso é muito grande. Bem, e o Kant é um filósofo. E lendo isso, Kant começa a pensar, começa a ficar doidaço, né? Imagina você nessa época tendo esse tipo de experiência. E o Kant começa a pensar o seguinte: se existe um método científico, de cientificidade, que pode provar a existência daquilo que não é experimentado, então a filosofia pode fazer com que a metafísica... O que é metafísica? Aquilo que não é físico, né? Aquilo que é acima da física. A filosofia que faz metafísica, como por exemplo Hegel pensava na alma, né, no espírito, Platão, né, falava também no sentido de alma, de virtude. Se toda essa filosofia ela pode permitir que a gente prove cientificamente, faça uma ciência da filosofia.
O Kant ele se propõe a fazer uma ciência da filosofia. O Kant se propõe a tentar organizar o mundo, né? Organizar o mundo. Aliás, eu não mostrei, né? Eu vi aqui, olhei para trás e vi. Esse é o livro do Pachucanes. Tem outras versões. Essa minha versão aqui é uma versão que eu já li tantas vezes que tá caindo aos pedaços. Não tem nem capa mais. Aqui eu derrubei aqui. Bem, mas assim... Então a proposta do Kant é essa. Vamos fazer uma filosofia científica. Já tinha Descartes nessa época, né? O René Descartes. O René Descartes já tinha trazido o método cartesiano, né? Que foi responsável, inclusive, pela própria ciência moderna, né? Ou seja, a própria filosofia já trouxe a matemática. Então o Kant ele vem se propor a fazer essa realização. E o Kant diz assim que toda a filosofia, se a gente quiser ter uma estruturação, né, da filosofia, a gente tem que tentar encontrar a genealogia de onde se faz filosofia. E o Kant diz assim, lá na antiguidade, toda a ética, toda a justiça, todo o nosso submerso passado estava repousado numa virtude do ato, né, no ato virtuoso. Então, na alma, no fazer da alma, no ato, na ação, se tinha toda a verdade. No medieval, toda a verdade foi levada a Deus, né? A filosofia tinha verdade em Deus. No iluminismo, essa verdade foi trazida de volta a nós, mas no pensamento, na racionalidade. Porque o iluminismo vem para a gente e diz: a racionalidade, a razão, é a nossa produção de verdade. É a nossa produção filosófica, produção de conhecimento. Sendo assim, o Kant vai dizer para você, a nossa filosofia, a filosofia kantiana, ela vai explicar genealogicamente, cientificamente, metodologicamente o que é razão. Óbvio, a gente está analisando o livro Crítica da Razão Pura. Pura. O Kant ele vai pegar a razão e vai tentar isolar a razão como um elemento fenomenológico. Ele vai analisar a racionalidade de uma forma em que essa racionalidade ela possa ser analisada filosoficamente por um método científico, assim como Newton observa o átomo. Olha a loucura desse cara. E é isso que a gente vai ver. Bem, alguma dúvida até aqui para eu avançar? Digam aí. Vocês aí estão silenciosos no dia de hoje. Nossa, sério, a aula que vem eu vou fazer do quarto, porque no quarto tem ar. Que bicho. Se continuar esse calor aqui, não tem condição, cara. Pelo menos na sala da faculdade a gente tem ar também, né? Na sala inteira. Alguma questão? Beleza. Então vamos lá. Eu vou abrir a Crítica da Razão Pura aqui para vocês. E a gente vai fazer a leitura, né, da primeira frase da introdução da Crítica da Razão Pura. Isso provavelmente vai nos ajudar profundamente. O Kant, ele vai começar a introdução à segunda edição com um tópico chamado da diferença entre conhecimento puro e conhecimento empírico. E ele vai começar da seguinte forma. Não há dúvida de que todo o nosso conhecimento começa com a experiência. Pois, de qualquer outro modo, poderia a nossa faculdade de conhecimento ser despertada para o exercício, não fosse por meio dos objetos que estimulam nossos sentidos. E, em parte, produzem representações por si mesmo. Em parte, colocam em movimento, essa palavra movimento é importante, a atividade de nosso entendimento, levando-a a compará-las, conectá-las ou separá-las
E assim, transformar a matéria bruta das impressões sensíveis em um conhecimento de objetos chamado experiência. No que diz respeito ao tempo, portanto, nenhum conhecimento acontece de nós, em nós, a experiência. E com esta começam todos. Esse parágrafo é extremamente importante. Vejam só. Eu só posso conhecer, ou em outras palavras, a minha razão só pode agir, eu só tenho racionalidade se eu experimentar. Bem, basicamente, significa que a existência da minha racionalidade como forma objetiva, como existência, ela depende da minha experiência do mundo fenomenológico. Ou seja, ela depende da minha experiência no plano real. Ô Renato, o que é isso aqui? Coca. Uma coca? Me descreve isso daqui. Lata. Uma coca ou uma lata? Um recipiente que armazena... professor, dá um duplo sentido, né? Várias características numa só. E agora, hein? Se eu te pergunto o que é isso aqui, você me deu características muito específicas sobre a existência dessa questão. Sabe o que é isso daqui, Renato? Você me respondeu o que é isso aqui somente por meio da racionalidade e não por meio do que é isso aqui. O que você me respondeu não é isso aqui. O que você me respondeu foi a sua produção racional sobre o que é isso aqui. Sabe o que isso é? Isso é. Essa é a resposta. Isto é. E agora, hein? O que significa isso? Renato, você tá vendo a lata de coca agora? Não. Mas ela existe? Existe. Como você sabe? Porque eu sei que ela existe. Mas como que você sabe, pô? Você sabe porque sabe? O que você sabe? Como você sabe que ela existe? E como que você sabe que eu tô falando, que eu tô falando da mesma coisa que você tá pensando? Aí eu já não sei. Pois é, eu também não sei. Pessoal, pensa aí na sua sala de aula, que vocês estavam lá no começo do ano. Pensa na carteira que você costumava sentar. Ar-condicionado. Ar-condicionado. Aquela sala de aula está lá? Sim? Tá, Everton? Sim. Como você sabe? Eu passei lá na frente sábado passado. Mas você chegou a entrar na sala? Na sala não, mas pela estrutura. Não, não por isso, mas eu acredito que não tenha sido demolido. Pô, Eu sei que ela existe, eu já vi ela. mas você passou lá semana passada? Sabe? E o que te garante que ela não existe mais agora, nesse momento? Nada. Nada. Você lembra da sua carteira que você sentava? Sim? Ela tá lá? Não sei. Pois é. Olha só que interessante. A gente consegue identificar certas coisas independente da experiência. E esse é o grande problema. A gente consegue, inclusive, vivenciar certas coisas ou a existência dessas coisas independentemente da sua experiência. Você conheceu aquela razão. Você conheceu aquilo.
A partir dali, aquele objeto ele deixa de ser o objeto em si. Ou seja, aquele objeto deixa de ser o puro objeto. Ele passa a ser uma produção, agora essa palavra é complicada, uma produção axiológica do fenômeno. O que isso significa dizer? É do fenômeno racional, uma produção, o valor do objeto em si. Do objeto. Aquele objeto que existia só porque ele existia, agora ele não existe mais só na existência real. Ele existe na existência real e ele também existe como puro valor, juízo de valor na sua racionalidade. E o mais importante disso é o objeto em si, a carteira do Everton, que está lá na faculdade provavelmente. E a carteira do Everton, ou seja, o conceito de carteira do Everton, que faz o Everton identificar pela racionalidade a existência daquele objeto que ele nem sabe se está lá ou não, são dois objetos diferentes. O primeiro se forma numa coisa em si, independentemente da sua razão. O que eu quero dizer com isso? A carteira pode ou não estar lá, não depende do Everton. Não depende do Everton. O conhecimento do Everton não é importante para a existência daquele objeto. Aquele objeto existe com ou sem o Everton. Mas existe outro objeto, que é a carteira do Everton. Esse objeto existe. Só que ele existe identificado na razão. Existe isto, que é. E existe uma lata de Coca-Cola. Como que eu sei que são dois objetos diferentes? Vamos mudar o exemplo. Todo mundo aqui gosta de pudim? Geralmente no é uma maravilha pudim. É muito raro existir pessoas que não gostam de pudim. Geralmente são pessoas que eu tenho duas opções. Ou elas são malucas ou elas são intolerantes à lactose. Né? Mas um dos melhores doces do mundo é pudim, correto? Imagina. Berinjela, não. Não, pudim. Pudim de leite condensado, né? Com calda de açúcar derretido, caramelo. Imagina um pudim agora. Imagina você comendo um pudim. É bom esse pudim? Everton, me fala, esse pudim é bom? É um dos poucos doces que eu gosto, é bom demais. É bom demais. Você tá comendo esse doce agora? Tô imaginando. Tá imaginando. E olha só, você não tá comendo ele de verdade, no plano fático, né? Correto. Mas você percebe que você consegue reconhecer, inclusive, o gosto desse pudim, sem ter a experiência dele? Sim. De alguma forma, você lembra, né? Isso que a gente costuma falar, né? A gente lembra do gosto. Às vezes a gente tá com tanta vontade de comer um negócio que a gente até sente o cheiro do negócio. Olha só que loucura. Eu consigo projetar uma imagem de um pudim, inclusive quanto à sua sensibilidade. E esse pudim é puramente projetado na minha cabeça. E o melhor, e agora o negócio fica mais louco ainda. Eu nem estou pensando em um pudim específico. Eu estou pensando numa hipótese de um pudim que pode vir a ser qualquer um. Ou seja, eu não estou pensando no pudim específico feito hoje às 2h32 da tarde, na padaria tal, pelo cozinheiro, pela cozinheira tal. Não estou pensando nesse pudim, estou pensando numa hipótese. Eu formei uma hipótese de um pudim e mesmo assim eu reconheço. Isso é produção axiológica do fenômeno da razão. O Kant está falando para você que, beleza, você conheceu em algum momento... Perdão. Em algum momento você conheceu o objeto em si. Você conheceu... Ou seja, você teve um conhecimento empírico. Você teve um conhecimento do objeto em si. Você teve um conhecimento de algo que não ele... Porque veja, pessoal,
Isso aqui eu falei pro Renato que isso daqui só é, porque isso daqui, se eu chamar de apontador, não vai deixar de ser isso daqui, correto? Não necessariamente eu preciso chamar isso aqui de lata de Coca-Cola. Eu posso chamar de qualquer coisa que ele não vai deixar de ser. Entende? Professor, e se cria-se um conceito dizendo que esse aí também pode se tornar ter um nome também de outro objeto? Exato. E aí que tá, Renato. Isso pode acontecer. Porque o conceito, né? A criação de um conceito, criação, é juízo de valor. É axiologia. Juízos de valor são produções existentes e reais produzidas por si, na razão. Então, isso daqui pode ter outro conceito. Mas, independente do conceito, isso vai continuar sendo isso. Ou seja, isso vai continuar existindo independentemente do que eu chame, independentemente do conceito que eu dei a isso. Isso daqui ele vai existir independentemente de mim. Isso daqui já existia antes de eu conhecer. Estava lá no supermercado e antes estava na fábrica. E eu não conhecia, mas existia. A partir do momento que eu peguei, que eu comprei, pus na geladeira, peguei agora que estava mais geladinho e bebi, passou a fazer parte da minha experiência. Eu nomeei isso como uma lata de coca, uma lata de refrigerante. Mas isso daqui existia independentemente de eu encontrar. Correto? Ou seja, isso existe independentemente da gente. Independentemente da nossa estrutura, do contexto que a gente pode chamar, do que a gente pode determinar, isso existe. Isso vai existir. Agora, o conceito dado a isso é uma produção axiológica. Isso é um conhecimento puro. Se o contato que eu tenho com o objeto em si, eu posso chamar de conhecimento empírico, que vai gerar uma análise ao objeto, né? Que vai gerar uma reflexão ao objeto, que vai gerar uma possibilidade reflexiva do objeto. Significa dizer ao mesmo tempo que eu estou conhecendo, eu estou aplicando racionalidade, eu estou aplicando juízo de valor a esse objeto. Mas esse objeto existe independentemente de mim. Só que a partir do momento que eu excluo esse objeto, ele permanece como existente na minha racionalidade. Enquanto eu o conheço na minha existência, eu estou tendo um conhecimento empírico. Tive o conhecimento empírico, ele passa a ser conhecimento puro, porque eu não dependo mais da existência dele, mas ele existe na minha mente. Lembra da minha tia-avó na primeira aula? Ela não existia. Mas ela existe. Ela existe como razão. Porque quando eu contei, vocês formaram na cabeça de vocês um arquétipo, um rosto, uma fundamentação. E ao formar esse arquétipo, esse rosto, a fundamentação, apesar de que ela não existe na vida real, ela existe racionalmente. Ou seja, o nosso conhecimento não depende do mundo real, ele é existência pura. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão entendendo ou não? Faço perguntas. Calor. Aguardo as perguntas de Vossas Excelências. Fale, Renato, qual que é a dúvida? Deixa eu abrir o microfone aí. Esse assunto é complexo. É complexo. Vejam, as coisas podem se dividir de duas formas diferentes. As coisas podem se dividir, então, em dois planos.
no plano do objeto racional e no plano do objeto real. No plano do objeto racional e no plano do objeto real. O objeto real, ele existe só por existir. Ele existe como fenômeno. Ele existe fisicamente. Ele existe no espaço-tempo. Ele existe em 3 dimensões. O objeto em si, real, ele existe em si. E sua identificação, a identificação do objeto em si, é somente por meio do empirismo, ou seja, da experiência. As coisas existem por si. Para eu ter contato com elas, eu preciso da experiência sobre aquele objeto em si. O objeto racional, ele não existe em si. O objeto racional, ele não existe em si. O objeto racional, ele existe só como juízo de valor. Ele só existe como juízo de valor. E a sua identificação, né, depende do contato, né, o contato racional, o contato do significado hipotético racional. O que significa isso? A minha razão cria uma hipótese. E essa hipótese identifica o objeto racional. Cavalo. Pensaram num cavalo? Qual cavalo? Se eu pergunto qual cavalo, eu tô aqui. Mas eu não tô querendo. Mas aqui eu falei cavalo. O seu objeto racional, você identificou uma hipótese que fez você poder enxergar um cavalo. Né? Compreendem? Enquanto as coisas do objeto real, são em si, ou seja, elas participam de um plano do ser, por isso que elas são, as coisas do objeto racional, elas participam de um plano nas quais elas devem ser em hipótese racional. Ou seja, o plano do dever ser. Meus caros, aqui a gente forma as duas hipóteses racionais. O plano do ser e o plano do dever ser. E esse é o fundamento da lei. O que é a lei? É uma hipótese. A lei é o juízo de valor hipotético, puro, abstrato, que não precisa do objeto real para existir. Ele é um dever ser puro. Mesmo se ninguém matar ninguém pro resto da vida, o artigo 121 existe sem necessidade da existência de uma morte. Porque o artigo 121 é puro objeto racional. A morte é uma hipótese do juízo de valor, do dever ser. Ela deve ser concebida racionalmente. Enquanto alguém morrer, de fato, é o plano do ser. Essa é a grande diferença. Enquanto de um lado, no plano do ser, a gente só consegue observar essas coisas no plano empírico da experiência, no plano do dever ser, no plano racional, a gente consegue observar a partir do acesso hipotético à nossa razão. E aí? Quais são as dúvidas? Clotilde não perguntou nada, João também não, Mariano também não, Matheus também tá quieto, não falou nada, Rodrigo. Tá tão fácil assim o Kant, gente? Tá tão simples assim? Que bom. O Matheus domina essa parte aí, professor. Domina, mas não falou nada até agora, Matheus, né? Tá, domina, mas tá aí quietinho. Eu falo para você que vou ter que começar a dar ponto por participação. Não consigo acreditar.
Vai, Matheus, você tirou o microfone aí, o que foi? Fala aí do Kant. Ainda faltam 699 páginas para entender ainda. Você falou que o livro tem 700 páginas. E... A gente leu o primeiro parágrafo, né? Pois é. Nenhuma dúvida, pessoal? Eu vou encerrar por aqui hoje, porque eu não quero maltratar vocês demais também. E aí, nada? Tô largado aqui nesse calor. Caramba, bicho. Frio é ruim, mas calor demais também é ruim pra caramba. Bem, se Vossas Excelências, nada mesmo, Clotilde, João, Rodrigo, Mariana. Tô mais perdida que... Ô, louco, Clotilde, vamos lá, vamos entender. Vou ter que ler muito isso daí. Chegar lá. Pessoal, vamos lá. Reassistam essa aula, deem uma lida. Vou fazer assim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Eu tenho, junto com o professor Alessandro Zeni, um artigo publicado falando sobre isso. Eu vou passar para vocês, então. Já é minha linguagem mesmo, vocês estão acostumados. Então, vou passar para vocês darem uma lida para facilitar para vocês. Deixa eu pôr aqui no AVA. Cadê? Quinto semestre. Quinto semestre. Cadastrar. Artigo. Vou colocar Kant. Fernando e Zeni. Vou colocar aqui. Pronto, está no AVA. Tá? Vocês deem uma lida lá, acho que vai facilitar um pouco para vocês. Eu vou encerrar a aula de hoje, então. Dê uma lida, reassistam a aula. Daí, semana que vem, a gente conversa com calma para que tudo dê certo para vocês. Beleza? Okay. Beleza. Então, boa semana para vocês. Espero que vocês tenham Valeu. piscina na casa de vocês, porque é a única coisa que compensa no calor. Professor, estou procurando uma amizade sincera que tem piscina. A Clotilde eu acho que tem. Olha lá, já todo mundo já começa. Eu tava assistindo. Ontem eu tava assistindo aula, eu tava na piscina, me assisti a Olha aula. só! O vídeo ligado. Clotilde, você não pode mostrar professor, porque daí é sacanagem pro professor, viu? Clotilde, eu sempre gostei de você, você sabe, né? Ai, eu vou falar. Mas é verdade, se eu não morasse em prédio, se tivesse piscina em casa, também dava aula dentro da piscina, vou falar pra vocês. Isso daí eu quebrava esse paradigma. É tudo de bom. Semana que vem, então, tudo de bom pra vocês. Tchau. Abraço. Boa Tchau, tchau. noite.